Olá, aqui quem fala é o Marcelo. Nós vamos dar uma passada sobre a instalação, configuração e utilização do programa Nutro 2.0, ok? Primeiramente, nós vamos instalar no Mac e depois no Windows. Então, eu vou supor que vocês já têm o CD ou já entraram lá no site, no www.nutro20.com.br e já baixaram os instaladores. Então eu tenho aqui o instalador do Mac e o instalador para o Windows, perfeito? A primeira coisa para eu instalar no Mac, depois que eu baixei o programa, é descompactar o arquivo que eu baixei lá do site. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um duplo clique nele. Perfeito, ele vai começar a descompactar e vai criar uma nova pastinha aqui com os arquivos de instalação. Ótimo, então tá aqui a pastinha que a gente vai usar para fazer a instalação. Esse aqui, se eu quiser apagar, posso até jogar lá para o lixo. Perfeito. Bom, eu vou dar um duplo clique em instalação Mac e eu vou ter os arquivos de instalação. Aqui eu tenho alguns passos que eu devo fazer. Eu tenho esse arquivinho, leia antes de instalar, que ele me fala o passo a passo. Então, só para a gente dar uma olhada, eu tenho aqui, primeiro, execute o programa Firebird. Depois, copie a pasta Nutro 2.0 para aplicativos e assim por diante, ok? Então, eu vou seguir esses passos aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa, instalar o Firebird. Duplo clique. Ele vai abrir o instalador. Eu só tenho que continuar. Ele vai me pedir a senha. E agora ele está terminando a instalação do Firebird, que é o gerenciador do banco de dados. Perfeito, foi instalado. Para quem trabalha com o Mac, sabe que o Mac pede confirmação para colocar a senha para várias coisas, né? Se por acaso, quando eu for fazer essa instalação do Firebird ou do Nutro mesmo, e ele der alguma mensagem dizendo, olha, você não pode instalar porque não é um programa registrado, é um programa de terceiro, aí o que eu tenho que fazer? Eu venho em ajustes, venho até segurança e privacidade e coloco aqui qualquer lugar, então permitir aplicativos transferidos de qualquer lugar. Confirmo, salvo e vou lá e faço a mesma coisa, instalo o Firebird de novo. Se vocês não fizerem isso, o Firebird não será instalado e o Nutro não vai funcionar, ok? Bom, então o primeiro passo, instalação do Firebird, feito. O segundo passo é copiar a pasta Nutro 20 para a pasta de aplicativos. Aonde que é isso? Como é que eu vou fazer isso daí? Então, eu vou abrir a minha pasta de aplicativos, ir para aplicativos, vou trazer a minha pastinha para cá, vou aumentá-la um pouquinho, vou entrar lá na minha pastinha do Mac de novo e vou arrastar Nutro 20 para aplicativos. Pronto. O segundo passo é copiar a pasta Nutro BD para a pasta pessoal. Aonde que eu vou para essa pasta pessoal? E pasta pessoal. Notem que essa pasta pessoal ela tem um nome, Marcelo. A gente vai usar esse nome daqui a pouquinho, tá ok? Então eu vou copiar essa pasta para cá. Pronto. Teoricamente, meu programa já está instalado. É importante que vocês copiem essas pastas para esses lugares que eu acabei de informar, porque depois, no caso de uma atualização, eu vou procurar essas pastas nesses lugares, tá ok? Então eu vou fechar aqui. Eu vou entrar de novo lá em aplicativos e vou tentar executar o programa. Nesse momento, vocês vão precisar colocar a chave USB, que é a chave de licença, ok? Então, eu vou fazer isso. Muito bem, a minha chave já foi colocada, vocês perceberam. Agora eu vou entrar no programa. Nutro 20, duplo clique em Nutro. Perfeito, ele já abriu. Aqui eu já posso fazer alguma coisa para facilitar a minha vida, como por exemplo, vir aqui, Nutro 20, botão direito, opções, manter no dock. Por que isso? Eu vou cancelar, vou fechar, tá lá, ele já está aqui, então basta que eu entre nele aqui, ok? Muito bem,
O programa já está instalado e ele está me pedindo para entrar com usuário e senha. O primeiro usuário e senha que eu vou utilizar é o usuário master sem senha nenhuma. Então vamos lá. Master e sem senha. Vou clicar em acessar. Ok? Tá aí. O meu programa já está instalado. Ok? Então eu já consegui instalar no Mac. Agora nós vamos fazer a instalação no Windows. Então eu vou partir para o meu Windows. E eu já tenho, como lá no Mac, meu programa baixado ou no meu CD. No Windows, basta que eu dê um duplo clique nele. Sim, né? Ele vai pedir confirmação. E aí eu vou avançar, simplesmente avançando e instalar. Ele vai fazer a instalação do programa Nutro e vai fazer a instalação do Firebird automaticamente, ok? Então, ele já está terminando. Pronto, concluído. Como no Mac, no Windows a gente tem alguma coisinha que a gente pode fazer. A primeira coisa é clicar com o botão direito, propriedades, ir em compatibilidade e marcar executar esse programa como administrador e dar um OK nele. Né? Vamos tentar entrar agora. Ok. Muito bem, ele está falando a chave de licença não foi encontrada. Ok, eu vou colocar agora a chave no meu Windows. Pronto, já está lá. Agora eu vou tentar entrar novamente. Pronto, já está instalado. A mesma coisa, master, sem senha nenhuma. Tá aí. Então meu programa já está instalado no Windows e no Mac. Muito bem, agora eu vou entrar novamente no Nutro e vou logar com o master, sem senha nenhuma. Perfeito. A primeira coisa que eu devo fazer quando eu terminar de fazer a instalação é criar um usuário. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou clicar em usuários, vou clicar no botão novo, ele já me traz a data, um código, eu tenho que colocar um nome. Esse nome, coloque o nome de vocês, ou nome ou sobrenome, mas coloquem um nome só, que vai ser o nome do usuário que a gente vai entrar no sistema. Eu vou colocar Marcelo, vou escolher uma senha de no mínimo 4 caracteres, vou escolher um nível de administrador, e vou escolher uma função. Notem que função, se eu clicar aqui, não tem nenhuma, então eu vou clicar no maisinho e vou criar as funções. Médico, secretária e assim por diante. Confirmar, aí eu escolho médico, né? Aqui as informações, se eu quiser colocar qualquer outro tipo de informação, e vou confirmar. Muito bem, eu já consigo acessar o sistema com o usuário que eu criei, Marcelo. Notem que a senha que eu colocar, ela faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá ok? Então vou fechar o programa e vou entrar novamente agora com o usuário Marcelo. Pronto. Meu programa já está instalado e já tem um usuário criado. O que eu tenho que fazer agora? O próximo passo é fazer as configurações. Então, eu vou vir aqui, configurações, e vou gerar a parte de configuração. Por exemplo, um cabeçalho para o meu relatório, um rodapé para os meus relatórios, um logotipo, um nome da clínica, o nome do profissional. Então, nós vamos fazer isso daqui. Basta clicar no botão alterar. O nome do meu cabeçalho vai ser... E o meu rodapé e agora eu vou procurar um logotipo para colocar aqui. Muito bem. Tá ali o meu logotipo. Aqui eu vou colocar o nome da minha clínica e o nome do profissional. Isso para sair aqui, tá? Então ele vai sair aqui nesse espaço. Então eu vou lá. Nome da clínica.
nome do profissional. Muito bem, os meus relatórios e o meu menu já estão configurados, perfeito? Eu vou confirmar. Ele vai falar que ele tem que fechar o programa para atualizar as configurações. Vamos fazer isso, só para vocês darem uma olhada como é que vai ficar. Vou entrar novamente. Marcelo e a senha. Muito bem. Agora, então, eu já tenho aqui onde eu coloquei o nome da clínica e o nome do profissional. Perfeito? O que eu posso fazer é trabalhar ainda nas configurações. Aqui, eu posso alterar o nome das refeições. Eu posso criar planos alimentares e já deixar guardado aqui para na hora da minha consulta eu não precisar ficar fazendo. Eu pego um plano que eu já fiz e faço as alterações necessárias, tá? Eu posso criar exames. Então eu posso vir aqui, por exemplo, a gente vai ver na parte de exames, eu tenho lá, vamos ver quantos exames aqui, ó, 64 exames já pré-configurados. Ah, Marcelo, mas esse GTT eu não uso, esse VCM eu não uso. Basta eu venho aqui e tire ele daqui, ele não vai mais aparecer. E o contrário, eu tenho exames que eu uso e não tem aqui. Eu venho em exames personalizados e adiciono um novo exame. E tem a parte de permissões. Eu posso dar ou retirar permissões para os usuários acessarem algumas partes do programa. Como, por exemplo, eu posso dizer que a minha nutricionista não vai acessar os meus impressos, não vai acessar as minhas medidas, ou agenda, ou backup, o que for. Tá certo? Bom, então, para eu fazer essas alterações, aqui eu sempre tenho que clicar no alterar, neste caso, né? Ou quando eu for criar os planos ou os exames, basta que eu clique aqui e ele vai me montando um assistente, vai me ajudar a montar esse exame ou a montar este plano, tá certo? Bom, então, depois das configurações feitas, eu vou partir para a utilização do programa. A primeira coisa que eu tenho que fazer na utilização do programa é criar o meu paciente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em cadastros, pacientes, como eu fiz lá no usuário, eu vou clicar no novo e vou preencher os dados. Então, vou colocar lá a data de inclusão, o nome dele. Vou escolher o sexo, vou escolher a etnia, vou colocar a data de nascimento. Ele já me traz a idade, e aí para baixo eu tenho endereço, cidade, telefone, observações, posso colocar uma foto, eu posso vir aqui tirar uma foto com webcam ou puxar uma foto direto do computador, posso colocar as observações, valor de consulta. Para a gente, o que vai importar agora é esses dados iniciais que eu coloquei. Eu vou confirmar, vou fechar. O meu paciente já está cadastrado. Uma pergunta que muita gente me faz: Marcelo, minha secretária pode fazer isso? Pode. Eu instalo lá no computador da secretária o módulo secretária, onde ela vai ter acesso aos cadastros e à agenda. Só. Isso não precisa da chavinha USB, isso é livre, é liberado para quantos computadores vocês quiserem. Basta que vocês tenham um programa Nutro com a chavinha em outro computador, tá ok? Bom, depois eu vou partir para a parte de consulta. Então, por exemplo, a minha secretária já fez esse cadastro, eu vou lá na parte de consultas, vou procurar o meu paciente. A primeira coisa, vou clicar nessa lupinha e vou colocar o nome dele. Quando eu coloquei Pedro e dei o Enter, o programa vai me trazer todos os Pedros que ela encontrar. E aí eu vou escolher o Pedro que eu quero e clicar no confirmar. Tá ali. Ele já está me falando que o Pedro não tem nenhuma consulta ainda. É a primeira consulta que você vai fazer com o Pedro, ok? Ok. Bom, então aqui nós vamos iniciar a consulta. Até agora eu carreguei o meu paciente. Agora eu vou iniciar a minha consulta. Para iniciar a minha consulta, eu preciso clicar no botão Novo. Então eu vou lá. Ele já vai me trazer a data, a idade e eu tenho que informar o peso, a estatura e o peso-alvo do meu paciente.
Notem que o peso-alvo não é uma informação obrigatória agora. Ele só vai ser obrigatório se vocês forem usar um assistente lá no plano alimentar. Mas depois a gente vê. Então vamos lá. Em consulta, eu vou colocar a data. Vou colocar o peso do meu paciente. Vou colocar a estatura do meu paciente. Ele já me calculou o IMC e o peso-alvo. Então, por enquanto, eu não vou colocar o peso-alvo. Eu vou colocar aqui no meu prontuário. Pronto. Agora eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho dentro do prontuário. Então eu tenho a parte de impressos, eu tenho a parte de medidas, exames, inquérito alimentar, plano alimentar e o módulo de acompanhamento de ganho de peso gestacional. Ok? Vamos começar com o impresso. O impresso vai me servir para criar impressos e já deixar pronto. Então, por exemplo, eu tenho pedidos de exame que eu utilizo muito, eu tenho fórmulas que eu utilizo muito, eu tenho receitas que eu utilizo muito, eu já posso deixar tudo gravado. O que eu vou fazer? Então, eu posso vir aqui no tipo e criar os meus tipos. Então, por exemplo, eu vou criar o tipo receitas, exames, e fórmulas. Posso colocar treinos. Qualquer coisa que eu vá utilizar. Então, os meus tipos já foram criados, estão aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho os exames que eu peço. Beleza, eu vou lá e vou criar o meu pedido de exame. Então, eu vou clicar no novo. Vou colocar aqui o nome dele. Então, o nome dele é Exames Primeira Consulta. Sempre na primeira consulta eu peço TSH, colesterol, HDL, LDL, insulina, certo? Vou vir aqui em diversos, né, no tipo, e vou escolher o que é isso aqui. Isso aqui é do tipo exames. E vou confirmar. Quando eu vier aqui escolher exames, ele vai me listar todos os impressos de exames que eu já tenho, tá ok? Bom, para eu utilizar isso agora, como é que eu faço? Eu escolho o tipo, escolho o exame e clico nesse botãozinho. Ele vai me trazer aqui tudo que eu fiz no meu cadastro de exames. Isso aqui eu posso alterar, adicionar, remover, por exemplo, insulina, que está escrito errado aqui, eu não quero pedir. Eu apago. Isso não vai alterar no que eu já fiz, vai alterar simplesmente nesse impresso aqui. Quando eu mandar imprimir, ele vai me mostrar lá o logotipo que eu coloquei, o cabeçalho que eu coloquei, o rodapé que eu coloquei, tá certo? Muito bem, eu vou fechar. Notem que eu posso gerar um PDF, eu posso gerar um XLS para o Excel ou posso enviar isso direto por e-mail, tá ok? Bom, eu vou fechar. Note o que ele perguntou aqui. Você deseja salvar esse impresso lá no prontuário do seu paciente? Como nós estamos com uma consulta em andamento e eu pedi esse impresso dentro dela, ele pediu para a gente confirmar. Então eu vou gravar assim. Ok. Muito bem. Então ele já colocou o meu exame aqui, dizendo que esse impresso que foi pedido de exame. Perfeito? A minha próxima ferramenta é medidas antropométricas, onde eu vou simplesmente entrar com as informações que estão mais escurinhas e o programa vai calcular para mim as que estão mais apagadinhas aqui. Então vamos entrar com algumas informações. Tá lá, ele já me calculou porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra, peso ideal, tudo pelas dobras, né? O que eu tenho que fazer agora é continuar colocando as informações. Aí o pessoal me pergunta, Marcelo, eu preciso colocar as dobras? Eu trabalho só com a bioimpedância. Posso colocar só o valor da bioimpedância? Posso. Então vamos lá. Eu vou vir aqui e colocar a porcentagem de gordura pela bioimpedância. A mesma coisa, ele já calculou e aqui eu vou continuar entrando com essas informações.
né? Por exemplo, todas as informações aí. O que eu tenho de legal aqui é que eu tenho as tabelas de referência. Tá? Em todas as janelas que tiver escrito referências, é que eu tenho, se eu clicar na lupinha, ele vai me dar aqui a tabela de referência. Para eu fechar essa janelinha, basta que eu venha aqui e clique no meio dela. Perfeito? Outra coisa que ele tem é o acompanhamento gráfico disso. Então eu quero fazer o acompanhamento da dobra tricipital. Eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar o gráfico disso. Como a gente tem a primeira consulta aqui, ele só tem o 23, então o gráfico não vai aparecer direitinho, né? Por exemplo, ó, tá lá. Então ele põe da primeira consulta aqui, ok? Notem que, novamente, quando eu utilizei a ferramenta, ele já vai me jogar essa ferramenta aqui. Bom, eu tenho agora a parte de exames. Exames laboratoriais. Então aqui que eu comentei com vocês que a gente pode retirar os exames que eu não uso ou adicionar exames que eu queira. Perfeito? O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou entrar com informações de cada exame que eu quero utilizar. Então, por exemplo, glicemia. Resultado veio de 125. Ele já me traz aqui as referências para esse paciente, já falou que está elevado e já acendeu uma luzinha aqui para que vocês tomem cuidado, para que vocês prestem mais atenção nele. Tá? Então, toda vez que tiver um valor fora do normal, ele vai acender. Tá certo? E aqui basta que eu vá preenchendo os exames que eu quero utilizar. Né? Da mesma forma que lá de medidas, eu tenho aqui o acompanhamento gráfico. Muito bem, eu tenho a parte de inquérito, que seria o inquérito alimentar, o recordatório alimentar, aonde eu tenho, o paciente vai me dizer o que ele está comendo, e eu vou ver quais são os micronutrientes que ele está ingerindo. Como é que funciona? Ele já me traz os dados do paciente aqui, eu vou escolher qual o dia, eu posso fazer um inquérito, um recordatório de até 7 dias, então eu escolho o dia que ele vai me falar, a refeição que ele vai me falar e eu vou colocar aqui o que ele está me dizendo que ele vai comer. Então, por exemplo, no café da manhã ele fala que ele toma um copo de leite e come um pedaço de pão, um pãozinho francês. Então eu vou colocar aqui leite e vou dar o Enter. Ele vai me trazer todo tipo de leite que ele tem. Eu vou procurar qual leite, leite tipo B. E qual a quantidade, qual a unidade. Então ele fala que ele toma um copo americano. Eu vou procurar aqui copo americano e na quantidade 1. Adiciono. Ah, ele come um pãozinho francês. Pão. Ele vai me trazer todo o tipo de pão que ele tem aqui. Eu vou escolher o pão francês e ele coloca lá 2 pãezinhos. Pãozinho e 2. Tá lá. Ah, agora ele vai me falar que ele come na colação. Então eu escolho aqui, ó, colação. Na colação ele come uma banana. Banana, unidade média, 1. E assim por diante. Eu vou fazer isso até terminar o meu inquérito. Tanto em dias quanto em refeições. Terminei todos os dias, todas as refeições, eu posso clicar aqui, mostrar nutrientes. E aí ele vai me dar exatamente o que esse meu paciente está ingerindo de micronutrientes. Perfeito? Vou confirmar. E ele vai aparecer aqui que eu fiz um inquérito nessa consulta com esse paciente. Tem o meu plano alimentar. O meu plano alimentar é o que mais interessa para a gente nesse momento. Então, como que ele funciona? Eu vou iniciar um plano. O que ele vai me pedir? Ó, qual tipo de plano você quer iniciar a sua consulta? Ah, eu quero iniciar minha consulta com um plano padrão, ou eu quero pegar um plano pronto que eu já fiz lá nas configurações, ou eu quero começar em branco, ou eu quero pegar o da última consulta, quando o paciente retornou, o plano funcionou, então eu quero pegar o da última consulta e trazer para essa. No nosso caso, eu vou iniciar um plano com um plano em branco, só para a gente ver como é que funciona, tá bom? Eu vou escolher o em branco. Ele me pergunta qual é o tipo de plano que você quer usar, por grupos de alimento ou por alimentos. Se a gente fizer por alimentos, vai ser exatamente a mesma coisa se eu fizesse com inquérito. Tá? Se eu escolher por grupos de alimento, eu vou trabalhar com os grupos e não com os alimentos. Portanto, eu vou precisar depois de uma lista de substituição. E é assim que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu vou fazer por grupos de alimento.
Ele vai me abrir os dados do meu paciente e aqui, notem que mudou a forma que eu estava trabalhando com o inquérito. Agora eu tenho que escolher a refeição e tenho que escolher o grupo que eu vou adicionar nessa refeição. Então, por exemplo, eu quero que meu paciente coma uma porção de carboidrato, uma porção de fruta e uma porção de leite no café da manhã. Eu vou escolher a refeição e vou adicionar os grupos que eu quero nessa refeição, tá? Só que a primeira coisa que eu preciso para definir o meu plano alimentar é saber qual é o valor calórico desse plano. Para isso, se vocês já souberem, perfeito. Se eu não souber, eu tenho aqui um tutorial. Tá? Então esse tutorial é aqui que eu disse para vocês que a gente vai precisar daquele peso-alvo. Então eu vou tentar clicar só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, não pode continuar, você não colocou o peso-alvo. Ah, ok. Então eu vou excluir esse plano que eu comecei, vou vir aqui no meu peso-alvo e vou falar. Ó, meu paciente quer chegar em 80 quilos. Da onde que eu vejo isso? Ah, eu posso ver aqui das medidas. Ah, o meu peso ideal pelo IMC é de 55 a 74. Ah, o meu peso ideal pela bioimpedância é 76. Então eu posso decidir qual é o peso-alvo e colocar aqui, né? Bom, vou voltar lá de novo. Então, plano, vou escolher em branco, vou escolher o grupo. E agora eu já sei que o meu peso-alvo é 80. Então eu posso usar o meu tutorial. Tá lá. Ele vai me trazer todos os dados desse meu paciente. Eu tenho que escolher qual que é o nível de atividade física desse meu paciente. Escolhido, vou avançar. Ele já vai me falar, olha, o Marcelo está com 100 quilos. Ele quer chegar em 80, então ele tem que perder 20 quilos. Em quantos meses vocês querem que ele perca esses 20 quilos? Ah, eu quero que ele perca em 6 meses. 6 meses, avançar. Ó, então, o meu plano alimentar para ele tem que ser de 1.938 calorias, 1.900 ou 1.800. Ah, não, eu acho que isso é muito. Então eu posso reiniciar, fazer a mesma coisa. Ah, eu quero que ele perca, então, em 4 meses. Ó, 1.500. Ah, eu acho que é pouco. E posso ir diminuindo ou aumentando conforme a minha necessidade. Não, eu achei legal, 1.500 calorias tá bom, eu vou finalizar. E agora eu vou montar o meu plano, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher a refeição e vou clicando nos grupos, né? Aí vocês vão me perguntar, ah, Marcelo, mas eu não sei qual que é a porção de carboidrato, quanto que é, se eu vou por uma, se eu vou por duas. Depois vocês vão ter que dar uma olhada na lista de substituição, dar uma olhada como que é, qual é a quantidade de porções, tudo certinho, para vocês poderem colocar essas porções corretamente, perfeito? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, que no meu café da manhã o Marcelo vai comer 2 porções de carboidrato. 1, 2. Percebam que conforme eu vou adicionando ou removendo, eu já vou tendo aqui a quantidade de calorias do meu plano, a quantidade que eu defini e aqui a distribuição dos macronutrientes, né? Ah, lá no café da manhã eu quero ainda que ele coma uma porção de fruta, vou adicionar. Uma porção de leite, vou adicionar. Ah, na minha colação eu quero que ele coma uma fruta, adicionar. Ah, lá no meu almoço eu quero que ele coma uma porção de carboidrato, uma porção de feijão, 3 porções de verdura, uma porção de carne e uma porção de gordura. Ah, lá no meu lanche, eu quero que ele tome um copo de leite. No jantar, eu quero a mesma coisa lá do almoço. Carboidrato, feijão, carne, verdura, gordura. Percebam que eu já tenho aqui a quantidade de calorias e o quanto eu tenho que chegar, né? Vou lá para a ceia. Ah, na ceia eu quero que ele tome um copo de leite como uma fruta. E aí eu vou ter que ir fazendo isso até que chegue na quantidade de calorias que eu quero e que os meus macronutrientes estejam balanceados. Tá ok? Bom, vamos imaginar que isso já chegou no que eu quero. O que eu tenho que fazer? Imprimir isso para o meu paciente. Então eu vou clicar no imprimir. E lá. Então é isso que o paciente de vocês vai levar. No meu logotipo, cabeçalho, lá embaixo eu tenho o rodapé, e ele vai levar isso aqui, que no café da manhã ele vai comer 2 porções de carboidrato, uma porção de fruta, uma porção de leite, e assim por diante. Só que ele vai perguntar para vocês o quê? Quanto que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Então, para isso, a gente vai levar a lista de substituição, que é essa daqui. Tá aqui. Então, eu vou imprimir.
E aí ele vem, ó, o grupo de carboidrato, uma porção tem 75 calorias. E ele traz aqui o alimento e a medida. Então, por exemplo, no café da manhã ele pode comer 2 porções de carboidrato. Eu vou procurar aqui, ele fala que ele come o pãozinho francês. Eu vou procurar aqui, pão francês. Uma porção é meia unidade. Se ele pode comer 2 porções, ele pode comer um pãozinho francês. Ah, ele come pão de forma. Pão de forma ele pode comer, então, 2 fatias, que são 2 porções. E aí ele vai fazer essa troca exatamente do que ele quer comer. Tá certo? Se vocês derem uma olhada aqui, eu tenho, por exemplo, vamos procurar alguma coisa aqui. Biscoito creme cracker, biscoito de maisena, biscoito recheado. Eu tenho bolo de chocolate. Tem coisa que, às vezes, vocês não querem que nem o paciente de vocês saiba que isso exista. Então, eu não quero que apareça aqui. E tem coisa que é o contrário. Eu quero que quando ele for fazer a troca dele, ele troque, dê preferência para trocar por aquilo lá. Eu quero que ele troque por barrinha de cereal, né? Aveia. Então, eu posso ir lá e dar um destaque nisso. Então, o que eu faço? Eu vou lá. Então, eu vou vir aqui. E eu posso dar um destaque e posso excluir. Então, eu quero que biscoito wafer não apareça. Eu quero que biscoito de leite não apareça. Eu quero que esse aqui não apareça. E eu quero dar um destaque para esse. Eu quero dar um destaque para o arroz integral. Eu quero dar um destaque para a aveia. Eu quero dar um destaque para o angu. O que eu quiser dar um destaque, eu vou clicar lá e ele vai mostrar com uma tarjinha. Então vamos lá de novo, só para ver como é que ficou. Tá ali. Percebam que se eu procurar aqui biscoito wafer, ele não vai aparecer, né? Percebam que o que eu marquei para dar um destaque, ele vai colocar uma tarjinha para que seu paciente dê preferência na hora da troca, ok? Muito bem. Então eu acabei de montar, imaginem que veio um paciente, ou quando eu estava tranquilo no consultório, em casa, eu vim aqui e marquei tudo que eu quero dar um destaque, marquei tudo que eu não quero que apareça. Só que quando chegar um paciente novo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá e fazer isso de novo. Então eu tenho algumas ferramentas que são salvar e carregar o cardápio. Então eu posso vir aqui e salvar esse cardápio. Por exemplo, meu cardápio padrão. Ou posso montar um cardápio para quem tem diabetes, criar um cardápio de diabetes. Atendo muita gente que tem hipertensão, cria um cardápio para hipertensão. E quando chegar o meu paciente, então vamos salvar esse daqui como diabetes. Quando me chegar um paciente que tenha diabetes, eu posso vir aqui em carregar cardápio, escolher o de diabetes e confirmar. Ele vai me trazer exatamente aquela configuração que a gente tinha feito, tá certo? O que eu tenho mais aqui é a lista de alimentos prontos. Para que ela serve? A finalidade dela é, o paciente de vocês no sábado à noite saiu para comer pizza, né? É óbvio que ele não vai ficar, uma porção de verdura é um tomate lá, que eu vou escolher na minha pizza um tomate. Uma porção de leite, eu vou pegar o queijo. Não vai fazer isso. Então, pelo menos, ele vai manter a quantidade de calorias que você passou para ele. É óbvio que os macronutrientes não vão ficar balanceados, mas pelo menos a quantidade de calorias, especificamente naquele dia, ele está mantendo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em lista de alimentos prontos, eu vou cadastrar os meus grupos, então eu posso criar um grupo de pizza, um grupo de fast food, um grupo de, carboidratos, um grupo de frutas, um grupo de qualquer coisa, tá? Então eu venho aqui, clico no mais e coloco lá. E assim por diante. Aí eu venho, escolho, coloco o nome, a medida e a quantidade de calorias. E adiciono. Tá lá. Então aqui, esse seu paciente vai levar lá que uma pizza de calabresa, uma fatia de pizza de calabresa tem 120 calorias. Ele vai ver que ele pode comer durante o jantar, 300 calorias, então ele sabe que ele pode comer lá 3 pedaços de pizza, tá ok? Então,
A parte de alimentos prontos serve para isso. Para um dia que seu paciente não for seguir o cardápio, não for seguir a lista de substituição, que ele vai numa pizzaria, que ele vai num fast food, que ele vai em qualquer outro lugar. Perfeito? E aí basta que eu imprima isso e passe para ele também. Muito bem, então eu já consegui montar o meu plano alimentar, já está tudo pronto, já imprimi o plano, já imprimi a lista de substituição e vou confirmar. Está ali, então o meu plano alimentar também já está aqui na minha consulta. Né? A minha próxima ferramenta é a ferramenta gestante. O gestante, eu tenho que ter um paciente do sexo feminino. Então eu vou cadastrar rapidamente aqui uma paciente feminina e depois a gente vai voltar e vai criar uma consulta para ela. Então eu vou confirmar, vou fechar, vou voltar lá para o meu cadastro, vou dar um novo e vou colocar aqui. Sexo feminino, é branca. Confirmar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra vez. Vou em consulta, vou procurar a Ana. Ela não tem consulta nenhuma. Vou começar um novo e vou fazer uma gestante. Opa, esqueci, né? Esqueci de vir aqui e colocar a data, o peso dela e a estatura. Vou clicar em gestante. A primeira coisa que o programa vai me pedir é qual a estatura e o peso da sua paciente antes de engravidar. Ah, é exatamente esse daqui. Confirmo. O programa vai me traçar um gráfico do ganho de peso esperado para essa paciente, semana a semana. Né? Então eu tenho aqui o ganho de peso esperado em quilo para a 10ª semana é 0,60 quilos. Ah, para a 18ª semana é 3,4 kg. Então eu vou colocar aqui o quanto a minha paciente ganhou. Então vamos imaginar que ela veio aqui na 10ª semana. Ela já tinha ganho 2 quilos. Depois ela voltou na 17ª semana e já tinha ganho 3 quilos. Depois ela voltou na 23ª semana e tinha ganho 5 quilos. Percebam que eu tenho o gráfico azul, que é o ganho de peso esperado, e tenho o gráfico verde, que é o ganho de peso real. Então ele vai fazendo esses dois traços para que a gente possa acompanhar o ganho de peso dessa paciente. Ok? Isso também eu posso imprimir o gráfico, posso imprimir essa tabelinha, né, e passar para essa paciente. Notem que tudo que eu posso imprimir, eu posso também enviar por e-mail diretamente. Tá certo? Vou confirmar. E aí? Então essas são as ferramentas que a gente pode usar dentro do prontuário. Eu tenho algumas coisas a mais dentro do programa, como por exemplo, a parte financeira. Eu posso criar um contas a receber, posso criar um contas a pagar, depois fazer pesquisas disso. Eu tenho a parte da agenda, onde eu posso criar calendários. Eu tenho o meu calendário pessoal, eu tenho o calendário do consultório, eu tenho o calendário de cirurgia. Posso criar lá os usuários de médico, secretário e falar que a secretária só pode ter acesso à agenda do consultório, né? E aí eu posso criar os relatórios disso daí, posso marcar alguns lembretes, lembrar que hoje tem que pagar a energia elétrica, né? Então posso colocar as informações de lembrete e a agenda. Tem o backup. O backup é muito importante. O backup, o que eu faço? Eu vou criar uma cópia de segurança para o meu programa. Né? Então ele vai copiar o banco de dados e eu coloco na nuvem ou eu coloco num pendrive, num HD externo. Eu só não posso fazer um backup dentro desse computador, que se der algum problema ele vai danificar da mesma forma. Né? Dentro do backup eu tenho duas opções. Eu posso criar uma cópia de segurança e posso restaurar. Criar é fazer o backup. Restaurar é num dia que deu problema, eu vou lá e restauro. Pego aquela cópia que eu já fiz e coloco aqui no meu computador. Uma pergunta frequente que o pessoal me faz é: Marcelo, eu faço backup uma vez por mês, uma vez por semana? Eu aconselho a fazer todo dia. Por quê? Vamos imaginar que você trabalhou a semana inteira. Né? Na segunda-feira, que você fez o backup na segunda-feira passada, você faz toda segunda. Na sexta-feira deu um problema. Você perdeu o seu trabalho da semana inteirinha. Né? Então, se a gente fizer todo dia, ou de manhã, ou à tarde, é uma coisa rápida, vai demorar 2, 3 minutinhos, né? E vocês vão ficar sossegados com isso daí. Perfeito?
Bom, aqui o sobre, aqui sempre vocês vão saber qual é a versão do programa de vocês, né? E ajuda que a gente vai disponibilizar esses vídeos, já tem alguns vídeos, né, que ele vai direcionar lá para o site, mas ainda ele só está aqui indicando o módulo secretária, tá? Mas isso aqui depois a gente vai fazer uma coisa à parte, explicar como é que funciona o módulo secretária. Bom, então o programa funciona dessa forma. O que nós vamos fazer agora? A gente vai trabalhar com os pacientes que vocês já fizeram o plano alimentar para ele agora de pouco, né? Então, eu tenho aqui o meu caso clínico 1, que é uma criança do sexo feminino, com 9 anos e 10 meses, com 55 quilos e 700 gramas. Eu vou montar um plano alimentar para essa paciente. Quais seriam os passos? O que eu tenho que fazer? Então, primeiramente, como a gente já viu, eu tenho que ir lá e cadastrar essa minha paciente. Então, vamos lá. Cadastro, paciente, novo. A data de inclusão, o nome dela. Vou chamar de caso clínico 1. Ela é uma menina, branca. A data de nascimento dela. Então, 11 anos, aqui ela está com 9 anos e 10 meses, então vamos diminuir um pouco aqui. (10 anos). E se eu quiser os dados dela, basta que eu continue digitando. Vou confirmar, vou fechar e vou lá para minha consulta. Vou procurar a minha paciente. Eu só vou dar o Enter sem colocar nada. Olha o que ele vai fazer. Olha, ele vai me trazer todos os pacientes que eu já cadastrei. Então, nosso caso clínico 1, também a primeira consulta. Eu vou começar uma nova consulta. Ele já me traz a data, a idade. Eu vou entrar aqui com o peso dessa minha paciente. Então, o peso que vocês têm aí é 55,700. E a estatura dessa paciente de vocês é 1,38 m. Então, ele já calculou para mim aqui o IMC dessa minha paciente. Qual o peso-alvo dela? Criança não tem peso-alvo, criança cresce, né? Então, para fazer o acompanhamento, depois a gente vai fazer pelo gráfico de IMC, que eu vou mostrar para vocês depois, eles ficam aqui, tá? Bom, tá aqui, então já fiz o meu cadastro, já comecei a minha consulta e vou colocar o que eu quiser aqui no partir prontuário. Tá aí. E eu posso vir direto aqui para o plano alimentar. Eu só vou confirmar minha consulta para a gente ver essa paciente aqui no gráfico. Então eu tenho peso e tenho o gráfico de IMC. Então eu estou vendo que ela está aqui, ó, né? Então eu sei que ela tá fora do peso normal. Eu vou ter que fazer isso abaixar, né? Então vamos lá. A gente vai criar o plano agora para ela. Agora a gente vai fazer diferente. Na primeira vez eu utilizei em branco, a gente fez em branco para que a gente pudesse continuar, fazer do zero e ver como é que funcionava. Agora eu vou utilizar o plano padrão, que é o que vocês fizeram aí também. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui o plano padrão. Percebam que ele já vai me trazer o plano já pronto de 1.100 calorias, não é? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que definir, primeiramente, qual é o valor calórico desse plano, para que depois eu consiga chegar na quantidade de calorias que eu quero aqui. Então, como que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho aqui o gasto energético basal desse meu paciente. Notem que como a gente já está utilizando a parte para criança, a parte pediátrica, ele já não tem mais o tutorial, ele tem a tabela de gasto energético basal. Perfeito? Eu vou procurar aqui então a minha criança. Ela está com 10 anos, ela está com 1,38 m, ela é sedentária, ela é pouco ativo. Então vocês chegaram ao valor aí de 1.600 calorias, por exemplo, tá? Nesse valor de 1.600 calorias, eu posso vir e clicar nele aqui, né? Ele não vai fazer nada aqui, né? Ele vai ficar só selecionado. Eu vou escolher aqui qual é o nível de atividade física dela e vou colocar aqui qual é o valor calórico que eu vou utilizar para esse plano.
Mas como assim? Qual o valor calórico? Bom, eu cheguei à conclusão que o gasto energético da minha paciente é de 1.600, ou é de 1.700, ou de 2.000, de quanto for. O que vocês fazem? Vocês vão dar um desconto de 20%. Para quê? Para essa criança emagrecer. Né? Então, eu cheguei à conclusão que o gasto energético dela, vocês chegaram a essa conclusão aí vendo as tabelas de vocês, que é de 1.600 calorias. Menos 20%, isso aí vai dar 1.280 calorias. Né? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Eu quero que esse plano chegue a 1.280 calorias. Isso é importante eu colocar? É legal porque ele vai aparecer aqui embaixo. Tá ok? Então, vamos lá, eu vou confirmar. Agora eu vou começar a mexer nesse plano para que ele chegue nessa quantidade de calorias. Né? O que vocês fizeram aí? Depois desse plano pronto, vocês fizeram os cálculos, chegaram à conclusão que no plano padrão, que é esse aqui, vocês teriam que adicionar uma porção do grupo de carboidrato no café da manhã e adicionar uma porção do grupo de laticínio no lanche. É isso que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou escolher a refeição, café da manhã. Notem que para eu mudar de refeição, eu posso simplesmente clicando nela. Se eu clico no almoço, ó, vira almoço. Se eu clico no jantar, vira jantar. Se eu quero modificar o café, eu clico no café. E aí eu escolho qual é o grupo. Ah, é o grupo de carboidrato. Quantas porções tem que adicionar? Uma. Vou clicar uma vez. Adicionei. Então ele já mudou a quantidade de calorias, já recalculou macronutrientes. A mesma coisa, eu vou fazer lá no lanche. Eu vou adicionar um grupo de leite. Procuro adicionar e adiciono. Tá lá. Então, notem que eu já cheguei a 1.289 calorias. Legal, o meu plano, então, já está pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso imprimir isso aqui para minha paciente. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar isso daqui e vou simular que essa minha paciente voltou daqui a um mês para eu ver como que ela estava. Então, vou lá. Vou confirmar. Vou confirmar. Então tá aqui, ela fez a consulta dia 14. Eu vou fechar aqui, vou partir de novo. Consulta. Vou procurar aqui a minha consulta do caso clínico 1. Notem que como agora é uma segunda consulta, ele me trouxe a consulta aqui, a última consulta, e falou, você fez um plano alimentar para essa paciente. Então, se eu quiser ver o que eu fiz nesse plano ou alguma coisa que eu escrevia, eu posso entrar aqui, abrir o prontuário, ele vai abrir isso aqui. Se não, eu posso fechar e começar uma nova. Então eu vou colocar aqui que ela veio no dia 24 de novembro. Vai. Ela já estava pesando, vamos colocar 51. A estatura foi 1,39. Tá aí. Ele já me calculou IMC, peso alvo não tem, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso confirmar e ver lá de novo o gráfico. Olha lá, opa, já desceu bastante. Né? Então funcionou esse meu plano. Beleza, então eu posso vir aqui, começar uma consulta, alterar essa consulta que eu tô montando, criar um outro plano. Só que agora eu não vou fazer em branco, não vou fazer aqui, eu vou trabalhar com o da última consulta. Então eu venho aqui. Tenho a minha última consulta, os 1.289 calorias, e aí eu falo, eu podia só trocar aqui na ceia, em vez de colocar o leite, eu vou colocar uma fruta. Então eu vou clicar na ceia, vou retirar leite, procuro leite, remover, e vou adicionar uma fruta. Adicionar. Tá ali. Vou confirmar, e tá aí a minha segunda consulta para essa paciente. Se eu clicar aqui em abrir prontuário, olha lá, a primeira consulta e a segunda consulta, todas elas eu fiz um plano alimentar. O IMC dela mudou de 29 para 26, o peso de 55 para 51, e aqui eu tenho todas as informações da minha consulta. Perfeito? Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. É óbvio que para a utilização do programa vocês vão ter que treinar. Né? Lá no site vocês vão encontrar as videoaulas onde tem passo a passo explicando como é que funciona, mas eu acho que com essa aula vocês vão conseguir trabalhar bem com o programa. Então instalem no computador, treinem, vejam como é que funciona, tirem as dúvidas e aí passem para o consultório, tá ok?
Muito obrigado e espero que vocês consigam utilizar e que façam bom uso do programa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e eu vou passar depois todos os meus contatos, tudo certinho para vocês, tá ok? Muito obrigado.